Oi, gente, sejam muito bem-vindas. Eu sou a Silmara de Carvalho. Hoje eu estou recebendo a minha amiga, a cantora Cássia Macedo. Seja bem-vinda, Cássia. É um prazer te receber aqui, viu? Sinta-se à vontade. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a história de vida da Cássia, o processo de conversão, o processo dela de composição, como tem sido a vida dela, né? E é um prazer ter você aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para ficar por dentro de tudo que a gente for postando por aqui. Bem-vinda, Cassinha, viu? Obrigada, Silmara. Conta pra nós quem é a Cássia Macedo. Gente, olha, o prazer é todo meu de estar aqui com a Silmara, né? Pois somos amiga há anos, né? Não só dela, mas como de toda a família e amo de coração. E quem é a Cássia Macedo, né? E de onde a Cássia Macedo surgiu, na verdade? Quais são as minhas bases, né? Espirituais. Então, a Cássia Macedo, ela é esposa, né? Sou casada há 17 anos. 17 anos de jornada. 17 anos, né? Com 7 de namoro. Ah, contando... Ah, mais 7, né? Mais 7 17 mais 7, 24 anos. 24 anos juntos. Já é uma vida, né? Uma vida. E você é casada com um primo, né? Primo, né? Seguir os princípios bíblicos, né? Não sair de dentro da família, da família, né? Então, assim, se a gente for olhar bem, né? A história bíblica, não poderia procurar um outro, né? Então, estamos dentro do princípio. Uhum. E a Cássia Macedo também é mãe, né? Eu tenho uma filha de 10 anos, né? Se chama Késia, que também é adoradora, né? A Cassinha, né? Eu falo que ela é uma Cassinha miniatura, canta super bem, super afinadinha, né? E agora tá tocando teclado, né? Tecladista também, que legal. Uma bênção do Senhor na minha vida. Promessa, né, Silmara? Então, assim, daqui uns dias a gente vai ver Cássia e Cassinha tocando juntas, né? Justamente, gente. A gente de vez em quando a gente ainda dá uma palhinha, né, junto? Que legal, bom saber. Muito bom. Deus abençoe o ministério dela. Quem sabe o próximo, né, a gente tá tudo junto. Verdade. Fazendo uma palhinha aqui. Verdade. Pois é, Silmara, então assim, eu falo que quando Deus tem um propósito, né, na nossa vida, o propósito não morre, né? Porque eu, por exemplo, né, nasci de uma família católica, né? Seus pais, ambos eram católicos? Eram católicos. E você foi criada nesse ambiente? No ambiente do catolicismo. Praticante. Praticante. Né? Então, assim, eu agradeço porque os meus pais me conduziram sabendo que existia Deus, né? Então, eu não nasci em um lugar onde, Deus não existe, né? Graças a Deus, eu sabia que Deus existia. E aí, com o longo dos anos, né, eu sempre atuei. Sempre fui uma praticante, né? Você já cantava desde criança? Essa história de cantar é muito interessante na minha vida, sabe? Então, assim, com 8 anos de idade, na igreja, chegou uma freira, né? Na igreja. E ela cantava muito bem, né? Tocava o cavaquinho, e aquilo para mim era uma inspiração. E ela chegou, aí nós todos lá, né? Na igreja, ensaiando, e ela chegou em mim e falou, olha, canta aí, deixa eu ver. Aí eu cantei, ela disse, você tem dom, menina, para cantar? E a partir daquele dia... que idade? 8 anos. 8 aninhos. Aí a partir daquele dia ela começou a me dar oportunidade, né, para ir cantando na igreja, junto com ela. Até que então ela foi embora, né? Isso na igreja católica. Na igreja católica. Isso eu tinha 8 anos, freira, né? Então eu tinha 8 anos na época. E eu fui coroinha, presidente pré-jovem, né, grupo jovem, fiz crisma, tudo que um católico tem por direito, né? E aí, todos os passos. Todos os passos, né? Na risca. E assim, eu sempre fui muito responsável com aquilo que eu desempenho, né? Então, na igreja católica, eu sempre procurei estar no horário certo, fazendo as coisas da maneira certa, né? Então, com 8 anos, mais ou menos, né? Eu comecei a cantar. Quando foi mais ou menos com uns 10 anos, ela foi embora. Vieram outras e eu tomei conta, né? E você já ficou à frente? Fiquei à frente. Você tinha uns 10 anos, então, por aí? Tinha uns 10 anos. E aí vinha, né, na época era as fitas cassete da Igreja Católica de Salvador, né? Como eu sou uma boa baiana, né, gente? Origens baianas. Origens baianas. Nesse contexto todo, você estava lá na sua terrinha? Estava lá em Brejolândia, na Bahia, pessoal. Beijo, Brejolândia! Então, eu comecei a tomar frente, né, do louvor, né, da Igreja Católica.
E nesse decorrer do tempo, então assim, a responsabilidade era grande, né? Porque vinha as fitas cassete, a gente tinha que fazer todo um estudo, né? Aprender os louvores para estar ensaiando o pessoal na época das festas, né? Festividades. E deixa eu te perguntar, você tem irmãos, né? Tenho. São quantos irmãos? Tenho 2, né? Então, o meu irmão mais novo, a minha irmã mais velha, e tenho um que meu pai também teve depois da separação, que ele mora na Bahia também. Ah, entendi. E também é um pregador, abençoado. Sério? É. Que legal. Os seus irmãos têm a habilidade para música também? Como é que é? Ou só para cá? Minha irmã, ela louva na equipe de louvor, né? Agora, assim, pra solo mesmo. Ela é mais tímida, né? Meu irmão, ele disse que ele não nasceu pra esse negócio, né? Patrícia é mais tímida, né, Patrícia? Beijo pra você. Agora, o meu irmão, não. O meu irmão também, ele falou que não tem, que o negócio dele é a enfermagem mesmo, né? Isso é o que ele fala, né? Os propósitos Seus pais de Deus. cantam? Meu pai e minha mãe têm dom, né? E ela canta, gosta muito de cantar. Então, assim, da família tem a minha tia também, do lado do meu pai, que Tem genética. também canta, sabe? As pessoas até me comparavam a ela na igreja católica, né? Porque a gente cantava no mesmo ambiente. E então, assim, tem uma genética, né? E primeiro é do céu, né? Porque essa aí, quando Deus escolhe... Com certeza. São os levitas aí, né? Deus levanta para adoração. Eu costumo dizer assim, lá na igreja eu brinco, né? Quando aparecem as crianças que estão louvando, né? Pequeno, eu falo, gente, é casa de Arão, acabou, né? Casa de Arão é casa de Arão, né? Deus chamou, tá chamado. Tem como correr, né? Não tem. E aí, como é que foi esse processo? Você estava lá com 10 anos, já começou a coordenar, né? Justamente. Você tinha o cargo de coordenação mesmo, com 10 anos? É, com 10 anos. Então, assim, tinha aquelas missas, né, do divino, que o pessoal fala, enche toda uma igreja, né? Porque no interior é uma igreja para que o pessoal do interior vá e o pessoal da zona rural também. Então, às vezes, a igreja não cabe. E isso eu estava na frente, né? Isso eu fiquei por um longo tempo, né? Então, assim, depois a meu pai e minha mãe se separaram, né? Quando eu tinha 6 anos de idade, minha mãe já tinha vindo embora para Goiânia. Então, nesse contexto, você ficou lá, sua mãe tinha vindo? Fiquei com o meu pai e meus avós paternos, né? Nesse percurso. Mas assim, né? Porque na época minha mãe veio embora e era muito complicado você trazer 3 filhos para casa de alguém. Aí minha avó pediu para ela assim, pelo amor de Deus, né? Que a gente era vizinho, que não trouxesse, deixasse com ela, se ela morria. Tem tudo isso de vó, né? E aí, se a minha mãe também tivesse trago a gente na época, a gente tinha sofrido muito. Tinha sido bem mais difícil, né? Difícil, porque ela veio, né? Passou por muitas dificuldades aqui, né, Silmar? Casa dos outros, né? Então, assim, não foi fácil e eu agradeço a Deus por isso, né? Porque tudo tem um tempo determinado. Eu acredito na palavra, em tudo, né? Então, minha mãe veio pra cá e Deus deu a graça que ela converteu, né? Foi nessa vinda pra cá que ela conheceu... Converteu ao Senhor Jesus, né? Deus usou uma tia minha, né? Que até hoje ela é viva, né? Essa tia chama Mesa, ela é uma maravilha de pessoa. Ela foi um instrumento para a vida da minha mãe, né? Hoje ela tem uns 85 anos, eu acredito, se eu não errei aqui. Um abraço para a senhora. É uma bênção, né? Até hoje, no meio da família. E aí ela levou minha mãe a conhecer o Senhor Jesus, né? E a partir de então, toda boa mãe que está na presença do Senhor, o que ela vai fazer? Orar, clamar ao Senhor para que os seus filhos também possam estar. E aí Deus falou com a minha mãe, né? Que Ele traria os filhos dela de longe, né? Que o Senhor Deus ia fazer. E você veio pra cá com quanto tempo, Cássia? Com quantos anos? Com 17 anos. Você ficou morando lá, longe da sua mãe, né? Isso. Durante todo esse período aí. Durante todo esse período. Dos 6 aos 17? Aos 17. Aí foi com os 17 anos que primeiro veio minha irmã veio, aí ficou morando com a minha mãe, aí depois veio meu irmão, e aí veio eu. Você veio basicamente para estudar? Como é que foi isso? Para estudar, tentar uma vida melhor, né? Como todo bom nordestino. E como que foi chegar em Goiânia? Assim, muito diferente? A realidade, como que era isso? Não foi tanto porque assim, pelo fato da minha mãe morar aqui, então assim, a gente sempre vinha nas férias, né? Férias do meio do ano, do final do ano. Mas esporadicamente você ainda vinha aqui. Isso. Né? Só que a primeira vez foi maravilhoso, né? Então, assim, aquela tanto de luzes, né? Pra gente que mora no interior. Eu falo que hoje as pessoas não têm mais essa emoção, né? Antes a gente tinha. Ficou tudo muito comum. Porque se a gente trouxer alguém que é do interiorzão mesmo, né? Que nunca esteve, vai se deslumbrar também, né?
A gente vai se acostumando, né? Hoje até com as redes sociais não se deslumbra tanto, né? Se a pessoa tiver acesso, né? Porque é tudo muito visível hoje. Aham. E aí, Cassinha, você chegou pra cá com 17 anos. E como foi esse processo de você mudar da igreja católica para ir para a igreja evangélica e, né, e ver tantas as verdades, né, bíblicas porque não posso deixar de falar, hoje nós estamos gravando o Dia da Reforma Protestante, né, que não deixa de ser, né, quando a gente pensa que não era, quando Lutero ele coloca as teses, né, quando ele coloca as teses para as pessoas poderem acompanhar e ver o que ele estava chamando, né? Estava chamando as pessoas para conversar, né? Por que estava se desvirtuando tanto, né? Das escrituras. E de repente acho que você se deu conta disso, né? Eu acredito desse processo. Porque no protestantismo a gente costuma ler a Bíblia, estudar, procurar praticar, que muitas vezes não é praticado assim lá na igreja católica, né? Tipo assim, de estudar a Bíblia a fundo, das pessoas se conhecerem, pode salvo raríssimas exceções, né? Eu não vou dizer assim que não tem nenhum. Mas, no geral, quem precisa de um intermediador, né, para chegar a Deus, justamente. Você não precisa, lá na igreja católica, a pessoa vai, ela se confessa com o padre, né? Justamente. Ela vai aprender, então, que você não precisa desse intermediador, porque Jesus, ele já morreu na cruz, de uma vez por todas, e é ele o nosso intermediador, né? E várias outras coisas. Conta pra gente, então, como é que foi esse processo de você sair do catolicismo e conhecer esse mundo, né? De abrir os seus olhos, que de fato Jesus Cristo veio e ele é suficiente por si só. Como é que foi isso? Foi muito interessante assim, Silmara, até engraçado, sabe, essa parte que eu me converti verdadeiramente, né, ao meu coração, a Cristo, porque quando eu tinha 12 anos de idade, aí eu vim aqui em Goiânia, né, passear, visitar minha mãe. E aí minha mãe, como já estava na igreja, né, buscando o Senhor, ela sempre nos convidava e eu sempre ia, né, então assim, nunca fui de rejeitar. Como todo bom católico, a gente gosta de uma oração, né? Todo mundo na vida, na verdade, gosta da oração. E aí, quando chegou na igreja, no final do culto, o pastor fez o apelo, né? E falou assim, quem quer aceitar Jesus como Salvador? E eu entendi naquela hora, quem quer oração? Entendi. Ela vai assim, ela mandou na mão. E eu fui, né? A primeira, fui lá. Aí orou, né? E tal, todo mundo feliz, minha mãe também, né? Minha irmã. E você mal sabendo o que estava fazendo. Aí o pessoal veio me dar a paz do Senhor. Isso foi um problema. Porque eu tratei todo mundo mal. Sério? Você não aceitou? Não aceitei no primeiro momento. Porque eu era muito assim, pra mim era algo que eu não poderia abrir mão, era do catolicismo. Então, rapidinho, essa prática do dar a paz do Senhor é somente para as pessoas que já estão ali na igreja, que já são confessas, como é que vocês se identificam como irmãos, e aí eles trabalham com a paz do Senhor. Por aí exemplo, a pessoa que não é da igreja, que não se pertence a esse grupo, você se sentiu ofendida. Principalmente assim, hoje nem tanto, né? Porque tem a carismática católica, mas antes, minha amiga, quando, vamos pôr assim, 20 anos atrás, se alguém chegasse em você e falasse a paz do Senhor, era como se estivesse chamando você de crente. Entendi. Então era como se fosse uma ofensa, né? Eu falo isso porque eu vivi isso, né? E você não aceitou? Não aceitou, isso foi a minha vida, né? Eu tô falando do que eu vivi, né? A sua experiência, justamente, né? A minha experiência, porque eu não posso falar aqui da experiência do outro, de outras né? pessoas, fica bem claro, né? A nossa história. É a minha experiência, né? E eu tô contando pra você. E a gente respeita, obviamente, quem pensa diferente. Justamente. E como, assim, tudo que eu falo, geralmente, que a verdade é a Bíblia, né? Sim. Aquele que conhece a verdade, ele nunca mais vai ser o mesmo, foi o meu caso. Então, a partir de então, e também quando você abre a boca e confessa Jesus, às vezes não importa se naquele momento você ficou impactado. Eu só garanto para você que a sua vida nunca mais vai ser a mesma, porque a minha nunca mais foi. Nunca mais eu fui direcionada pela Cássia Macedo. Desde esse dia que você foi na festa, mesmo você não aceitando ser chamada, mesmo eu não aceitando ser crente, as coisas não foram mais a mesma na minha vida. Olha só. Porque e aí, Cassia? Às vezes tem coisas que a gente tem que contar porque muita gente não sabe, né? Sim. Só vê o momento, mas tem uma história. Tem uma história por trás, né? Justamente. E assim, antes da gente adentrar já nessa história, o que as pessoas te falaram? Qual que era a sua reação quando as pessoas te chamavam falar paz do Senhor? Você virava as costas? Você dava uma resposta? Você falava, eu não sou? Eu achava assim que estava querendo me forçar a ser crente. Entendeu? E para mim não era o momento. Por isso que eu sempre falo assim, olha,
nunca force, né, algo. Só que no meu caso, não foi um forçar, porque foi um trabalhar de Deus. Ele usou da maneira dele, Deus, para que eu me aproximasse muito mais ainda dele. Porque você contou que foi feita uma chamada lá, né? Quem queria aceitar Jesus. Justamente. Você foi achando que era só por uma oração, né? E aí as pessoas perceberam isso, dá para aceitar, e então na cabeça delas, ok. Justamente. Agora, mas quando você se deu conta dessa troca que aconteceu, assim, alguém te falou? Falou assim, Cássia, mas você não aceitou Jesus? E aí você falou não me falaram. Foi o decorrer dos anos mesmo, né? Então eu acredito assim, que as orações chegaram ao trono do céu, né? Da minha mãe. Que eu falo, gente, oração de mãe não tem como. Tá ouvindo, mãe? Tá ouvindo, mãe? Então, mamãe, você aí que tem orado pelo seu filho, permaneça na oração. Não desista. Não desista do seu filho, não desista do seu esposo, da sua esposa. Acredite, porque o Senhor, Ele faz assim, igual fez na minha vida. A princípio eu não aceitei, mas depois de alguns anos, 5 anos depois, quando eu vim embora aqui para Goiânia, Silmara, aí eu ainda permaneci na católica. Você permaneceu na católica, então? Permaneci. Aí aqui tem uma igreja aqui mesmo, né, na nossa região católica, né? E eu permaneci indo lá. Só que aí chegou um ponto, como eu já ia na igreja com a minha mãe, né, assídua, e meditando na Bíblia, porque a palavra não tem como, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para nós que não estamos acostumados assim, com a rotina da Igreja Católica, como é que era essa questão de Bíblia lá dentro? Eu falei aqui, né, que não tem acesso e tal. Nós não tem acesso, as pessoas não têm esse hábito, né, de ir lá folhear, ler, buscar. Como é que era isso? Realmente não tem. Você vai para a igreja, aí o padre fala um texto. Tem um folheto, né, que realmente é o que dá direção a todo o culto, né? A missa lá. A missa. Então, assim, a gente acaba que você vai, né, se adaptando. Entendi. Aí o contato que geralmente, né, a maioria dos católicos, falar assim, eles se restringem àquilo ali, àquele momento. Ao folheto. Ao folheto. É. Entendi. E aí o folheto, ele é já próprio mesmo, do começo ao final. E aí, hoje algumas pessoas já têm o hábito, né? As coisas mudaram muito. Graças a Deus, né? Graças a Deus mesmo, né? Porque há 20 anos atrás, as pessoas não tinham esse hábito de ler a Bíblia, né? E se porventura tem algum católico, alguma católica que está nos acompanhando, adquira um hábito, né? Se você não tem, de ler a Bíblia, de procurar, né? De conhecer, né? Porque a Bíblia é tão linda, é um livro, a palavra de Deus, né? E assim, mais uma vez, nós estamos falando mal da religião católica, tá bom? Nós estamos aqui, ou das pessoas que creem, né, no catolicismo, não para atacar a fé de ninguém, mas é porque nós temos essa convicção de que conhecer a Bíblia faz toda a diferença, conhecer o Senhor da Bíblia, né, um relacionamento interpessoal, né, um relacionamento da gente com o nosso Deus, e isso passa pelo processo de conhecer a Bíblia, de ler, né? Então, era isso que a minha dúvida. Então, assim, não tinha esse hábito de você ter uma Bíblia, de folhear, de ler, de conhecer, né? Para não dizer que assim, não lia, né, como a maioria, lia o Salmo 91, Salmo 23, principalmente quando você está dentro de uma aflição, né? Mas assim, já fazendo um parágrafo aqui, um parênteses, né, isso me veio à mente uma vez, quando eu questionei alguns conhecidos, e também me surpreendi, porque eu perguntei para alguns amigos evangélicos, né, tipo assim, o que vai acontecer com você quando você morrer? E muita gente fica assim, não sei. E eu me surpreendi, porque tanto no ambiente do catolicismo, né, quanto no ambiente de pessoas que estão na igreja evangélica, as pessoas, não sei. Sabe? Eu falei, gente, as pessoas não estão lendo Bíblia, a gente precisa ler Bíblia, né? A gente precisa conhecer a Bíblia, né? Manusear, né? Feliz é aquele que sabe manusear a palavra, né? E tem coisas tão lindas ali que eu sei que quando a gente começa a ler, como a Cássia falou, como está escrito lá na Bíblia, a verdade liberta, né? E então, esse processo. Esse processo. E Oséias fala, né, que o povo sofre, né, justamente por não conhecer. Não conhecer a verdade, né? Então, a Bíblia é a verdade. Nós não estamos falando aqui de uma religião. Eu estou contando, né, aquilo que eu vivenciei, né? A minha história. Então, a minha história, ela vai servir para a sua vida, né? Porque muitas vezes a gente resiste a Deus, Silmara. Eu resisti. Como é que foi esse processo de resistência para você? Então, assim, foi algo assim que você luta de não, como muitos dizem, mudar de religião. Que, na verdade, não é mudança de religião. É você se adequar a um lugar que mais se aproxima de Deus. Então, hoje eu vejo dessa forma. E eu falo justamente para aquelas pessoas que são mais próximas.
que ainda tem essa visão, né? Por quê? Porque às vezes é igual eu costumo dizer, a gente não nasce numa religião, né? A gente nasce puro, né? De Deus. Só que aí, devido a onde você nasce, né? Os seus pais te levam para o ambiente por aonde eles estão. Na verdade, assim, a Bíblia fala que a gente nasce em pecado, né? Todos nós nascemos pecadores. E aí, nós somos inclinados a uma religião, assim, a sermos religiosos, porque você vai olhar em qualquer outros ambientes e pessoas que não conhecem Jesus, como você falou, todo mundo gosta de uma oração, todo mundo é voltado para isso. Mas aí você vai ser conduzido de acordo, né, com a fé dos seus pais, com a religião, aí de acordo onde eles frequentam, onde eles são da criança, né? Então, assim, nesse contexto, então, você foi conduzida, né, para onde seus pais conheciam, a realidade que eles estavam inseridos, né? E assim como nós, né? Nós fazemos com os nossos filhos, levamos à igreja, né? E assim foi, você ficou esse tempo, e aí quando você veio para cá, você ficou um tempo na Católica, indo da Católica, e na Fiquei um tempo, igreja né? Você congregava, né? E aí quando foi o dia que você virou a chave, falou assim, não? Foi o dia que, por exemplo, eu fui para a missa, né? E chegando lá, eu não sentia a presença de Deus como eu sinto, né? Na igreja, né? Cristã, evangélica. Então, quando eu comecei a sentir isso, eu percebi que algo estava errado. Eu falei, gente, eu tenho que tomar uma decisão. Eu tenho que descer do muro, né? Porque aquela história do muro, né? Em cima do muro não dá. E aí eu tomei essa decisão, né? E fui para a casa do Senhor, juntamente com minha mãe. E comecei a congregar, né? Porque a gente não pode só frequentar, né? Sim. A gente tem que ter realmente esse compromisso. Da mesma forma que eu tinha um compromisso na Igreja Católica, então esse compromisso triplicou, sabe? Porque hoje eu sei quem eu sirvo. Eu sei para quem que eu faço. Né? Então eu faço para esse Senhor poderoso, que eu tanto amo, sabe, Senhor Mário? Amo mesmo. Eu amo Deus de toda a minha alma, né? Como diz a Bíblia, todo o meu entendimento. Que assim, a gente até emociona, né? De falar de Deus, porque Deus é isso, gente. É amor, Deus é transformação de dentro para fora. Então Deus, ele faz infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, como ele tem feito na minha vida, né? Amém. E a partir de então, quando nós somos chamados, é algo muito interessante. Então, pouco tempo depois, quando eu firmei mesmo, né, na igreja, eu já comecei a ter oportunidades de louvor solo, né? E aí o meu ministério, né, já foi andando. Não fiquei um tempo para decidir, porque esse desejo de adorador estava na minha alma. E se eu ficasse ali sentado naquele banco por muito tempo, eu acho que ia ser muito complicado para mim, sabe? Então Deus sabia disso e já começou a me dar essas oportunidades. E a partir do momento que ele foi me dando as oportunidades, então eu fui fazendo igual aquele soldado que só anda armado. Então cada culto eu já tinha um hino, no outro eu já tinha outro hino. E aí Deus fazendo as promessas, né? Uma coisa muito importante que eu não disse é que quando minha mãe estava aqui em Goiânia, tinha uma senhorinha, né? Que ela tinha quase 90 anos. E ela era até mãe do Walter Silva, né? O cabeleireiro? Cabeleireiro. Porque não existe. Falei. Careca. Justamente. Eu falei justamente porque todo mundo sabe quem Aqui na nossa região, né, de cabeleireiro. Isso. Aparecendo nas propagandas, né? E era o slogan dele, porque não existe gente careca. Isso aí. E a mãe dele, né, era uma pessoa assim, muito usada de Deus. Pensa numa velhinha da cabecinha branca, baixinha, instrumento do Senhor. E ela falou com a minha mãe assim, eu morava na Bahia ainda, ela pegou minha foto, né, em cima da estante da minha mãe, estava orando com a minha mãe, falou assim, Deus vai usar essa para levar flores aos 4 cantos da terra. Opa! Né? E minha mãe tomou posse, né, daquela profecia. E aquela profecia daí então vem sempre se cumprindo na minha vida, né? Amém. Eu falo que Deus é tão maravilhoso que Ele me fez promessas que a cada dia eu vejo sendo cumprida. Se Deus te fez promessa, creia, porque Ele é Deus para cumprir. Independentemente da situação, da circunstância, do momento que estamos vivendo, Ele é Deus. Para Ele não precisa aval do ser humano. Ele chega lá, assina, decreta e está aí tua vitória. Assim tem sido na minha vida. Amém. Né? Amém por isso. E aí, existiu algum versículo que te marcou nessa época, que fala assim, que foi o que mais, você ficou muito reflexiva, que foi o ponto de virada para você? Ou foram um conjunto de
Gente, foi um conjunto de coisas. Eu costumo dizer que tinha uns amigos da minha mãe que eles me deixavam louca. Desculpa a expressão. Mas é essa. O que eles faziam? Nossa, eles contavam até que tinha almas no inferno. Para ver se eu me converti. Sabe? Eu não vou falar o nome, porque né, não é legal a gente falando. Depois eu te conto. Qual a alma que poderia estar no inferno, né? Por fazer pactos e por não ir para os pés do Senhor. E aquilo me afligia. Por isso que eu falo assim, tudo vale a pena. Isso foi ruim? Não, porque eu lembrava disso depois. E através disso ele sempre dizia assim, ó, conhecereis a verdade, Cássia, e a verdade vai te libertar. Isso ficava marcado na minha mente, mesmo que no momento eu não aceitava, né, porque eu era dura, né, bem resistente, eu era uma religiosa mesmo, sabe? Então, para mim, o que valia era a religião. Entendi. Né? Jesus era algo que era bem depois, né? E o que era a barreira maior para você, assim, de aceitar o evangelho, né, de uma crença que você tinha, que foi mais difícil, assim, de quebrar, para você poder chegar e virar a página e ter um encontro com o Senhor, de fato, assim, teve alguma coisa? Eu falo que até os holofortes, sabe? Tudo isso influencia. Porque lá você estava em evidência. Sempre está em evidência, principalmente se você está fazendo algo lá na frente, né? Igual o meu caso, né? Eu era cantora oficial, então eu era daquelas que eu andava junto com os padres para ir fazer as missas, as melhores missas era nossa, né? Então é algo assim. A vaidade total. A vaidade, o ser humano é vaidoso. Então tem muitos que não se rendem porque sabe que os holofotes serão apagados. Porque quando a gente se rende, Silmara, os holofotes é para Jesus. Os holofotes, aí eles voltam para onde tem que estar, né? O holofote volta para aquele que... Para quem é digno. A quem é de direito. Quem é de direito é ele, né? O Senhor Jesus lindo, maravilhoso. Então, o que mais te impedia, então, de dar esse passo era deixar a questão da... Como você era conhecida, Justamente. Todo o status que você já tinha construído ali. Uma das coisas era essa mesmo, sabe? E de pensar a síndrome de Gabriela... Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. E não vou morrer assim, porque Jesus escolheu que não vai, né? E feliz daquele que o Pai dá para Jesus, né? Então, esse processo da sua conversão, então, na verdade, não foi um dia específico. Não. Então, foi, de fato, um processo. Foi gradual. E eu agradeço a Deus porque eu não vim pela dor, né? Porque tem essa parte ainda. O Senhor foi tão misericordioso para com a minha vida que eu vim pelo amor, pelo conhecimento da palavra. Tem coisa melhor e mais gratificante. E esse processo, né? Você falou do conhecimento da palavra. Como é que era isso de você agora começar a ler a Bíblia? A gente fala, né, as pessoas que se convertem, assim, tem esse processo, que elas relatam, né, essa sede de leitura, de conhecimento. Você viveu isso? Teve esse processo com você? Sim, e da falta de entendimento também, viu, pessoal? Parece que a gente tá lendo, assim, algo que você nunca vai entender. Como é que você lidou com isso? Você lia assim mesmo? Sabe o que foi melhorando? É a persistência. Você tem que querer, né? Querer ir para a igreja, né? O culto de ensino na igreja, a escola bíblica na igreja. Tudo isso auxilia muito. Só que muita gente, ele não quer mergulhar de cabeça. Ele quer chegar na igreja, né? E por si só. Hoje a gente tem muitos recursos, né? Tá bem mais fácil, né? Vamos combinar? Então tem internet, né? No meu tempo, né, 20 anos atrás, não tinha esse acesso. Então hoje tem tantas facilidades que as pessoas não estão nem aproveitando. As pessoas têm preguiça de pensar também, né? De pensar, que é tudo pronto. A gente tem, né? A gente quer uma coisa pronta. Vem em cápsula, né? Que você já... Justamente, só toma. Para tomar e já saber. Então, e aí você enfrentou esse momento de ler, não entender. Justamente. E aí você buscou esses recursos de continuar lendo. Indo para a igreja, né? Ouvindo as pregações, né? Chegava em casa, procurava também, como até hoje, né? O meu alimento diário é a Bíblia. Então eu não abro mão da palavra de Deus porque ela é o ontem, hoje e eternamente, gente, né? Então assim, é o livro mais atual que eu já vi, né? Então na semana retrasada eu trouxe a palavra, né? No culto de mulheres, inclusive está lá escrito pensão vitalícia. E tem gente que acha que a Bíblia é defasada. Defasada como?
Se está tudo ali. O Evangelho ele é tão eterno quanto Deus que nos deu. Justamente. E quanto mais você se aprofunda dele, mais o Senhor te dá graça, força, sabedoria para lidar com as situações. Sim. Né? E quanto mais você se aprofunda nele, mais você percebe quem é Deus. Né? Então, e fica tão claro, pessoal. Hoje eu abro a Bíblia, é algo assim que Deus fala comigo, porque a Bíblia aberta é Deus falando mesmo. Fechado é um livro comum, mas aberto é Deus falando. E eu vejo assim, Silmara, quando eu abro assim hoje, é algo tão natural. Flui, né? Não sofro mais, gente. Então, persista na meditação da palavra. Sim, e é algo interessante que esse próprio entendimento não vem de nós mesmos. Não vem. Né? É o Espírito Santo que nos dá essa capacitação de compreender, né? Eu confesso que tem muitos trechos da Bíblia que ainda são confusos, assim, porque são realidades que a gente não viveu, né? São contextos geográficos, são, especialmente quando a gente pensa no livro de Apocalipse, né? Que tem muita simbologia. Mas nós temos recursos para a gente estudar, para a gente aprender, né? Mas assim, no dia a dia, busque de fato, que é isso que a Cassinha está falando aqui, é ler, né? Insistir, persistir, né? Pedir de Deus a orientação. Meu pai costuma falar assim, que é como se fosse aquele jarro cheio de poeira, né? Que você fica, nossa, aquele vaso cheio de poeira. Tipo assim, só da água passar por ali, ela já vai arrancar aquela poeira, né? Já vai levar a poeira embora. Então assim, mesmo que você não compreenda tudo que você está lendo, não desista, né? É um livro que deve nos alimentar diariamente, né? A Bíblia é aquele livro que vai nos dar um sustento espiritual todos os dias, né? A gente come todo dia, vou falar isso pro Gabriel. Gabriel, você não come todo dia? Então a gente tem que ler todo dia também, meu filho. Justamente. Porque a gente alimenta tanto a nossa parte física, né? Quanto a gente precisa alimentar também a nossa parte espiritual. Então, você viveu esse processo, está vivendo até hoje, né? Que a gente vive isso até o dia que Deus nos recolher. Justamente, né? Quando Ele voltar, né? Porque... É como você mesmo falou, né? Que tem muitas coisas que ainda são obscuras justamente porque não é para nós entendermos mesmo, né? É porque vai ter a hora certa do Senhor Deus revelar isso para nós. Tem muita coisa, né? Que os próprios teólogos, né? Eles não concordam em muitos pontos. Por quê? Teve coisas que Deus simplesmente deixou lá e Ele falou assim, confia, só confia, né? Então, assim, gosto de dizer que a nossa fé não é uma fé burra, tá? A gente é uma fé racional, né? E nós buscamos, sim, conhecer a Bíblia, buscar o que Deus quer nos mostrar, mas simplesmente tem coisas que Deus falou, tá aqui, Ele revelou, ok, e tem coisas que Ele não deixou claro, e a gente precisa, pela fé, confiar. Bem-aventurados os que não viram e creram, né? Então, nosso exercício cotidiano aí de sempre saber que o que Deus tem ali para nós é a palavra dele, real. Não dá para acreditar também em trechos, né? Tem pessoas que gostam de acreditar, não, eu acredito aqui, mas aqui eu já não acredito. Justamente. A Bíblia é um todo, né? E pela graça de Deus, Ele ilumina os nossos entendimentos para a gente aceitar aquilo ali como de fato a palavra dele, como ela é. Né, Cassinha? Gosta do Salmo 91, mas não gosta do 115, né? Ou então, eu vi esses dias até o Nicodemos falando, né? Tipo assim, se você tem problema, por exemplo, em aceitar que uma serpente conversou com Eva, né? O seu problema não está ali naquele texto. O seu problema está em aceitar que Deus é o Criador de todas as coisas. Lá, o seu problema está lá em Gênesis 1:1, que é no princípio criou Deus os céus e a terra. Se Ele tem o poder para criar pela sua palavra, que sou eu para falar que uma cobra não pode falar? Quem sou eu para falar que um peixe não pode engolir Jonas? É como ele disse. Acho que foi ele mesmo. Uma jumenta não pode falar? Aí você falou assim, se a Bíblia tivesse escrito que foi o homem que engoliu o peixe, eu ia acreditar, porque ele é a palavra de Deus. Né? Que faz coisas assim, que a gente não compreende. Né? A gente não compreende. E o melhor, a ciência prova muita coisa, né? Da arqueologia, de muita coisa geográfica que já aconteceu, a ciência prova. E muitas vezes não chega até nós, porque a grande mídia não tem interesse de mostrar isso. Né? Justamente. A mídia não tem interesse de que nós saibamos e que nós comparemos, né, a história bíblica com a história paralela, não bíblica. E esse é um exercício muito legal da gente conversar. E eu vou falando, e a conversa vai indo, né? Cassinha, agora deixa eu conversar uma coisa com você. Quando você começou a compor? Porque além de você cantar, você compõe. Isso. Como que foi esse processo de você começar a compor? Era também lá atrás, na adolescência, você já compõe? Deus é tão maravilhoso que quando Ele nos entrega algo, né? Então, assim, eu sabia das promessas que Deus tinha feito do meu CD, né? Que o Senhor falou que eu ia, né, levar flores. Aí depois o Senhor fez promessas para mim de que eu iria gravar, né? E aí, só que Deus não tinha me falado que eu ia ser compositora, gente. Isso para mim foi maravilhoso. Como você se descobriu compositora? A partir do momento que eu fui lendo a palavra de Deus, né?
O Espírito Santo foi habitando mais e mais na minha vida, porque ele é tudo mesmo, né, Silmara? Ele que traz realmente essa visão, né, que ele abre a nossa mente. E aí eu ia meditando na palavra e chegou a um certo ponto assim, e aquele desejo foi aguçando, né, de gravar o CD. Só que aí eu tinha uma imaginação assim, que ia chegar alguém na minha porta, né, ia dizer para mim assim, nossa, você tem uma voz muito bonita, né? Vamos lá gravar. Ô, Concepção, né? Essas coisas fossem fáceis assim, né? A gente fala assim, alguém enxergar o seu talento natural, assim, vamos ali, que tá tudo certo. Tudo certo. Pode até acontecer, gente, mas não bate na porta de todo mundo, não. Não, Na minha nunca bateu, não. Não, e assim, e eu aprendo com tudo isso, né, e voltando como foi que surgiu. Aí, pouco a pouco, eu senti, assim, a necessidade de escrever, né? Às vezes eu estava ali meditando uma passagem bíblica, né? E sentia o desejo de escrever algo sobre aquela passagem. Só que aí, então, eu era só a compositora, né? Não vinham os arranjos. Entendi. Era só a letra. Você escrevia a letra e aí você mandava para alguém com o arranjo? Não, só a letra. Só guardava. Você não mostrava para ninguém? Não, e fui só guardando. Aí, um belo dia, né? Deus incomodou e para que eu pudesse ir em busca, né, do meu CD. E aí Deus foi falando na igreja, toma atitude, fé, toda a pregação, né? Eu falei, Jesus é como comigo. se fosse uma facadinha assim. Para de pensar que vai bater alguém na sua porta. Não que não aconteça, gente, porque, né, teve uma porta que se abriu na minha vida que realmente bateu na minha porta, mas eu estou dentro da área, né? Então pode bater na sua porta. Mas para você chegar lá nesse momento de bater, teve muitas etapas até você chegar lá, não foi? Justamente. Não foi quando chegou a oportunidade, quando você estava lá escondida, no casulo, que ninguém sabia que você existia? De jeito nenhum. Né? Então, assim, achar que você vai estar dormindo, escorado na parede e vai bater na porta, né? Deus... Gente, a magia que se a gente agir, as coisas acontecem. Justamente. Deus não chama desocupado, tá bom? Deus chamou sempre gente que estava bem ocupado, né? Então, Davi foi assim, né? Então, e tem muitos exemplos na Bíblia que estava lá ocupado, né? Sansão foi assim. Tinha uma musiquinha que eu cantava quando a gente era criança, no grupo, falava assim, Deus quer sua obra feita, não só quando o tempo sobra. Tipo assim, né? A gente não pode dar o tempo de sobra para Deus. Deus quer ver a obra dele feita. Melhor. E aí, geralmente, né, a gente se envolve em muita coisa, né? E Deus não chama os desocupados, os teitos. E além do mais, as pessoas tendem a achar que o que se dedica é porque tem tempo. Mas não é porque tem tempo. Igual no meu caso mesmo, eu me dedico porque eu descobri quem eu sirvo. Né? E sabe aquele versículo, né, em Mateus 6,33, que ele está na tábua do meu coração? Então, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, quando a gente vai para o reino, com a sinceridade, o desejo de fazer, né, não deixando o Senhor Jesus em último plano, mas sendo o primeiro, primordial da sua vida, ele acrescenta tudo, gente. Tem muita gente invertendo, né? Você quer tudo primeiro e depois eu vou para a igreja. Né? Ou então, quero as bênçãos de Deus, mas não quero Deus da bênção. Justamente. Então, e não funciona. Exatamente. Tem uma hierarquia aí, né? Buscar Deus em primeiro lugar. Primeiro lugar. Então foi isso que você aprendeu. Aprendi. E coloco em prática. Isso eu estou falando aqui, né? É fácil ficar assim, Não. Não é fácil. Sabe aquele versículo que diz assim, já não vivo eu, Cristo vive em mim? É fácil você renunciar a você mesmo? Não é fácil. Às vezes a vontade da gente, muitas vezes, um amigo chama para o aniversário, né, como já aconteceu mesmo na sua casa, é o dia de culto. E eu tenho um compromisso de tocar, de adorar a Deus, né, com louvores, na equipe de louvor. Então, primeiro, reino. Você diz o não para o amigo tão triste, mas o amigo compreende porque ele também vive o mesmo processo. Né? Então, não é fácil, mas é gratificante. Isso eu te falo, porque a alma da gente, assim, ela se alegra, sabe, Silmara, de saber que você serve um Deus, que realmente é esse Deus que é o dono do universo, está acima de tudo e de todos, comanda tudo. Isso a gente começa a pensar, né? É o Senhor criador de todas as coisas, o que fez tudo, que comanda tudo, e ainda se importa com a gente, né? Se importa. E aí a gente pega e tem nada, o que eu vou dar para Deus? Tem gente que, né? Nós precisamos dar a Ele o nosso melhor, né? Aquilo que a gente tem de melhor, porque é tudo dele, né? Então, assim, e a gente reluta tanto em dar do nosso tempo, em dar dos nossos recursos financeiros, em dar, sabe, dar a nossa vida ao nosso ser,
né? E é um exercício. Né? A gente... E é tão mais fácil, né? E assim, se render. Sim. Né? Então, assim, nós vamos... É um processo, a gente nunca vai atingir a perfeição nisso, infelizmente, né? A gente só vai atingir a perfeição lá no céu. A gente vai cair. Tô falando aqui de gente perfeita não, gente, porque eu não sou perfeita nem a Cassinha. Também não. Mas a gente tá falando no sentido da gente fazer escolhas na vida, né? Então, foi quando esse momento, você fez escolha, você decidiu servir ao Senhor de verdade, entre aspas, né? Você decidiu fazer isso em primeiro lugar, né? Buscar em primeiro lugar o reino, e as outras coisas foram acrescentadas. Você estava se compondo, e aí conta pra gente como veio a parte, então, de fazer os arranjos. Como que foi isso? Gente, fiz as composições, né? Guardei por um tempinho. Fala em média quantas composições você tinha, assim. Isso variava 5, 10? Acho que umas 15. Umas 15 composições você já tinha escrito. Mais ou menos. Seu primeiro CD foram só composições suas, não? São 10, né, músicas, são 8 minhas e 2 é do estúdio. Ah, que legal. Por mim tinha sido as 10, né? Mas o processo foi meio que bruto, então acabou que eles me ofereceram 2, porque o que aconteceu? Como eu fazia as composições, então eu pensava, por falta de experiência, gente, porque, como eu falo, hoje está tudo muito fácil, né? Na minha época, até para você saber sobre um arranjo, né, como é feito, era tudo muito obscuro. A informação era mais difícil de você conseguir, né? Isso. Então, o que eu pensava? Eu achava que você só escrevia a letra e lá no estúdio o maestro ia criar um arranjo. Entendi. Olha que coisa, hein? E quando eu procurei a gravadora, né, que eu tomei coragem, e fui procurar uma gravadora, porque no momento que você precisa, assim, a primeira vez, você não conhece nada. O novo, a gente tem muito medo do novo, né? Medo do novo e a dificuldade em busca, né? E aí eu venci essa dificuldade, porque o medo te engessa, tira esse gesso do medo e vai à frente. Qual que era o seu medo particular? Era um não? Medo de ouvir um não? Era o medo deles não gostarem das suas composições? Era o medo... Do que era o medo? Às vezes é do não cumprir com os seus afazeres, suas obrigações, porque é o dinheiro que envolve. Né? Então, assim, não tinha aquela condição de estar pagando. Entendi. Só que aí Deus criou situação. Entendi. Então, o seu receio maior era a parte financeira. Era a questão financeira que te barrava. Porque não tinha. E aí foi onde meu pai vendeu... Quando ele se separou com a minha mãe, ficou um imóvel. E esse imóvel foi para nós 3, né? Os 3 irmãos. Aí Deus providenciou esse meio de você poder... meu pai vendeu esse imóvel, né? E ele dividiu entre os 3. E eu guardei o meu. Eu falei, eu vou fazer algo útil, né? Só que aí foi só a metade, hein, gente, do CD. Quando eu fui à procura, né? Então eu tinha a metade. E aí o que acontece, Mara? Quando chegou lá, eu tive a coragem de parcelar o resto. Né? Eu passo de fé mesmo. De fé, porque a Bíblia diz assim, ó, eu aprendi algo, Deus, que você põe a mão no arado, não olha para trás, é a coisa mais óbvia na vida de um cristão. Porque quando você põe a mão no arado e não olha para trás, não vai ter erro. Deus vai preparar. Foi assim comigo. E tem sido assim comigo. Assim que eu tenho agido. Às vezes você pode não ter o dinheiro. Não estou fazendo que você for fazer compromisso sem dinheiro. Estou falando que Deus é o Deus de provisão, né? Igual mesmo. Eu fui fazer o meu CD, então Deus abriu portas, né? Para que eu pudesse cumprir com aquilo que realmente eu precisava. E de acordo com aquilo que eu precisava, o Senhor abriu outra porta. E assim eu tenho vivido até hoje. Né? A última porta que Deus abriu na minha vida agora foi justamente pelo meu novo trabalho, né? Que nós vamos chegar nele. Então assim... Eu cheguei no estúdio, aí o maestro perguntou para mim, ô Cássia, qual é a melodia do hino? Aquilo para mim foi a morte. Você já tinha chegado pronta para cantar? Já era pronta para gravar? Eu já cheguei, né, pra gente gravar, com as letras na mão. E ele partiu do princípio que você já tinha uma melodia? Aí ele falou, e aí, qual é a melodia? Eu falei assim, melodia? Olhei para ele e falei, não é você que faz? Ele disse, não, é você que compõe. Eu falei, nossa. Aí eu falei assim, né? Aí você marcaram a data. Fechei os olhos, naquela hora mesmo. Não fui para casa não, gente. Sempre gosto de desafio. Aí eu fechei os olhos e falei, Espírito Santo, me dê aí essa melodia. Joguei minha responsabilidade. Foi assim. Desse jeito. E aí, gente, na hora veio, né? Que inclusive é um... Qual que é a música? Não Negue Seu Deus, foi a primeira.
Dá uma palhinha aí pra nós. Não negues teu Deus, mesmo que os inimigos procurem acusar-te. Se na cova dos leões ou na fornalha eles te lançarem, o Senhor mandará anjos para o guardar. Das ciladas com vitória você sairá. E os que te acusaram, o nome do teu Deus vão exaltar. Olha. Já imaginou, gente? Você não tinha essa música? Só escrita. Só escrita. E aí, de repente... Só letra. Gente... Então, né, e aí ela fala, nesse hino, fala que a gente não deve negar a Deus em momento algum da nossa vida, independentemente da profissão, né, porque tem gente que nega a Deus por um cargo, por um trabalho, pela esposa, pelo esposo, pelo filho, e não devemos negar a Deus em momento algum, porque aí Ele nos exalta. Aí começou o processo de gravação, eu ia para casa, né, a gente gravava 2 hinos num dia. E aí, nas outras vezes, você já chegou com a melodia, que você pensava em casa, tá? Pensava em casa, mas tem todos os obstáculos, né? A gente chega lá, não é aquilo que você às vezes pensou, e a gente tem que fazer diferente. Aí vai ter a opinião do profissional, né? Que vai fazer adequações e tal. Mas foi uma experiência, assim, sobrenatural para a minha vida, né? Eu amei essa experiência. E aí a gente gravou, né, os 8 hinos, e ele falou assim, Cássia, eu posso te propor 2 hinos aqui do estúdio, né? Aí, inclusive, são 2 hinos maravilhosos. Eu falei, não, tranquilo, né? Eu também já estava meio cansado, né, de todo dia ir para casa e realmente debaixo de oração, né, de jejum, pedindo a Deus para que Ele possa fazer. Porque às vezes a gente vê o trabalho pronto, a gente não tem ideia do que está por trás. Não tem. Né? E é todo um trabalho. Né? Então, assim, são dias que você às vezes dorme aquele sono mais ou menos, né? Porque não por ansiedade, mas é porque você pensa naquilo que você está fazendo, né? E a mente não para, né? Você quer fazer o melhor. É igual quando a gente vai pregar, né? A gente não dorme enquanto não prega. Fica remoendo o pensamento. Fica. E aí, só que uma coisa eu aprendi, Silmar, tudo chega o fim. Né? Então, assim, se você é ansioso, descansa sua alma, porque na hora certa tudo vai acontecer. Vai chegar um momento que você diz, nossa, sofri tanto, por quê? Né? Aconteceu. Então, nesse caso aí, eu fiz todo o CD para a glória de Deus, né? E o Senhor sempre fazendo promessa, inclusive a gravadora era até minha vizinha, né? Foi tão difícil porque, né, a Kézia tinha 1 ano e 8 meses mais ou menos, então é complicado para quem tem filho nessa idade, né? A gente está falando de quanto tempo? Tem uns 9 anos. 7 anos. 7 anos. É. Então eu tô assim, no 7, aí no 7 agora o Senhor me proporcionou um novo trabalho. 7 anos depois do seu CD, 7 anos você depois. viu uma porta se abrindo. Uma porta se abriu. Olha Né? só, também um trabalho plantado lá atrás, né? Lá atrás. Com certeza teve um trabalho plantado lá. Desde então você canta essas músicas, você tem servido. Sempre. Assim. E como que foi essa porta aberta para você, que Deus te... Sei que tem uma música nova rolando aí no YouTube, tô sabendo, né, Cassinha? Ah, tem um hino lindo, maravilhoso. Uma música... Conta um pouquinho pra gente dessa música linda e como foi esse processo. O título Creia em Deus, né? Então de lá pra cá, nesses 7 anos, sempre adorando a Deus, né? Sempre sendo sincero na presença de Deus. E Deus fazendo promessas e cumprindo promessas. Em que contexto que você escreveu a música Creia em Deus? Gente, nas composições, né, como a gente estava falando, então no primeiro momento eu só escrevi a letra. Essa música Creia em Deus, ela foi escrita recentemente ou já tem um tempo que ela está guardada? Recentemente. Tem mais ou menos assim, recentemente que eu falo antes da pandemia um pouco, né? Mas o que acontece? Depois, quando eu saí do estúdio, eu pedi para Deus assim, Senhor, eu quero letra e melodia. Isso 7 anos atrás. Isso. Porque eu tinha o desejo de tocar violão, né, também, porque eu acho que a gente tem sempre que estar melhorando. É uma musicista mais completa. Não, né, eu não sou ainda violonista, mas você consegue colocar um acorde, você consegue uma melodiazinha, né? Agora eu já ponho, né, nas minhas letras. Então hoje eu já faço a melodia. Tanto que no Creia em Deus, né, eu fiz a melodia. Vou colocar aqui nos cards, em algum lugarzinho aqui, o link pra você conhecer a música da Cássia. Agora eu vou dar uma palhinha também pra nós da música nova. Justamente, pessoal. E aí Deus me deu, em um momento muito difícil, né, da minha vida, porque tem mais ou menos uns 7 anos também que o meu esposo converteu.
eu quero contar um pouco disso aqui. Sim. Porque às vezes, né, tem uma pessoa que está desanimada, achando que é impossível. Para Deus nada é impossível. Eu ia conversar sobre isso com vocês. Tem a ver com a música, então, esse processo? Tudo a ver. Então vamos conversar sobre o processo de conversão do seu esposo. Vocês se casaram, ele não estava na igreja ainda contigo. Eu também não estava ainda, né? Nenhum dos dois, É. né? Quando vocês casaram. Ele também era da católica. Ele também era católico. Bem católico e tal. E aí foram quantos anos vocês casados? Desde que você casou até você ter se convertido? 10 anos. Eu me converti, na verdade, antes um pouco de casar, né? Aham. Aí depois a gente se casou. Na época do casamento, do seu casamento, Sua né? mãe Tinha foi chá de minha panela. madrinha, né? Só tem Seu pai. Só tem um som, né? Chãozinho, né, Só menina? tem um som. E aí, Silmar, o que que aconteceu? Eu lembrei de falar isso porque na época eu lembro que você já estava na igreja, né? Justamente. Isso que eu fiz É. o link aqui. Tinha pouco tempo, né? Então, assim, que eu tinha me convertido. E aí o meu esposo não tinha convertido ainda, né? Aham. E ficou um tempo, né? 10 anos, né? Eu falo que eu sou vitoriosa porque... Volta pra gente e fala, tem quantos anos que você se casou? 24. 24 anos. 24, assim, que a gente convive no geral, mas casado, né? Porque 7 anos de namoro, 17 Tem de 17 casamento. anos de casamento. 17 anos de Então, casamento. com 17 anos você já estava convertida, né? 17 anos atrás, Já, vamos dizer assim, já né? estava Você convertida. E ele ainda não, Ainda não. né? Tá, agora a gente continua. Porque eu não gosto de coisa cronológica. Isso. Eu funciono assim, gente. Por isso Isso que eu é fico muito assim. bom. Vamos pra- Então, assim, foram 17 anos, né? Já tem 17 anos que a gente é casado. Uhum. E nesse termo, em 10 anos, né? Eu sempre orando, né? Pedindo ao Senhor para que o Senhor fizesse, né? Porque o ideal é que a família esteja, né? Caminhando, Uhum. né? Na mesma direção. Então, depois que casou, você ficou uns 10 anos orando por vocês. 10 anos. Depois que você se casou. Isso. Uhum. E aí, depois desses 10 anos, aí o Senhor Deus, quando foi que eu fui gravar o meu CD, né, o primeiro, aí Deus falou assim pra mim que Ele tá me dando uma vitória em 13 dias, gente. Aí vocês imaginam o que foi em 13 dias? 13 dias da minha vitória. Então a gente gravando CD, você imagina tudo, né? Uhum. Menos separação. No auge de você gravar, tá tudo ali, tudo muito Meu envolvida. CD. E essa palavra que veio para você, que aconteceria em 13 dias, você já estava terminando o CD ou estava começando? Estava terminando o CD, quase. Então já estava quase terminando o CD. Quase terminando o CD. Como que foi essa questão essa questão de 13 dias? Assim, você sonhou? Alguém falou com Não, você? Deus usou uma serva dele mesmo. Falou assim, filha, eis que em 13 dias eu estou te entregando uma grande vitória. Uhum. Só que os olhos do ser Era a humano, vitória, né? os olhos do ser humano é tudo contrário, né? Uhum. Às vezes a gente pensa sempre, principalmente assim, o ser humano tem a tendência de pensar no material, Grande, né? E não era no material, era justamente nos ajustes da minha casa, que foi algo maravilhoso de Deus, né? Uhum. Então, Na hora a gente não entende assim, não, não né? entende. Na hora a gente questiona Deus, fala, meu Deus, mas o Senhor disse que era uma vitória em 13 dias. E o que aconteceu? Assim, vocês estavam se separando? Vocês iam se separar? Na verdade, a gente estava assim, porque é complicado você estar na igreja, o esposo não está na igreja, né? Eu agradeço que meu esposo nunca foi farrista, mulherengo, né? Ele se importava de você ir para a igreja? Não, entre aspas, né? Às vezes implicava muito, né? Ia buscar na igreja, vem brigando, né? E aquela situação complicada, como muita gente passa e sabe. E aí, nesses 13 dias, aconteceu que eu estava numa situação muito assim, já aqui, né? Muito envolvida com o trabalho também, cansada. Justamente, né? Filho, né? Já tinha a Kézia tinha 1 ano e 8 meses mais ou menos na época. E aí, eu simplesmente saí de casa. Chegou a sair? Saí, fui morar com a minha mãe, nesse período. Uhum. Só que aí, Silmar, eu acreditava em todas as promessas que Deus tinha me feito. Uhum. Que na igreja o Senhor falava assim, que Ele tinha me dado a Kézia, porque quando eu engravidei da Kézia, nem eu sabia, né? Porque eu tomava o anticoncepcional, a injeção. E às vezes a menstruação fica bem desregulada, né? Uhum. Só que aí eu já estava com 3 meses de gravidez da Kézia e não sabia. E num culto na minha igreja, Deus usou um pregador de fora e mandou um rapaz que ele proferiu na vida dele e falou assim, vai lá e fala para ela que tem uma menina no ventre dela e que é para salvação da casa dela. Uhum. Então olha que promessa mais linda que Deus fez.
Então Deus tinha promessa de salvação na minha casa. Como é que uma promessa de salvação ia se tornar uma destruição? Eu acreditei em todas essas promessas quando houve a separação. Né? Então, assim, eu falo para você, eu não chorei um dia, né? Fiquei 20 dias separada. 20 dias separada. E eu falo isso porque quando Deus agir na sua vida, deixe Deus agir e fica descansado. Né? Não precisa você achar que é o fim. Né? Inclusive, esse hino diz tudo isso. Quando você acha que é o fim, é o começo de uma nova história. Deus está agindo. Né? Então, nesse processo, né, o meu esposo... com 20 dias, aí a gente conversou, né? Ele se converteu, foi o primeiro a chegar na igreja para converter, né? Então Deus fez toda uma obra, me deu paz nesse momento, que Ele dá, não dá? Sim, como? É só Ele que dá, não é? Não faz chorar aqui não, Rafinha. É porque, gente, é esse Deus que eu tenho servido. Ele dá uma paz que vai além de todo o entendimento, né? A paz que excede o entendimento. Justamente, excede. E aí, nesse tempo, né, resumindo um pouco, porque são 17 anos de história, né, gente? A gente tem que resumir em pouco tempo. E aí, nesse decorrer dos anos, o Senhor foi trabalhando, né? Trabalhando na vida do meu esposo, na minha vida também, porque nós precisamos de Ninguém é perfeito, né? Não. Casamento são dois imperfeitos que se juntam por imperfeição só. Para a obra do Senhor, a gente tem que ser ajustado. É um diamante bruto que tem que ser lapidado, né? Para que a gente possa entender o próximo, amar o próximo verdade, né? Compreender as dificuldades do seu próximo. Se eu não passar por isso, não tem como eu falar algo para alguém. Quer dizer, usar empatia, né? Se colocar no lugar do outro e... Justamente. E ajustar precisa ser ajustado, né? E nesse processo, meu esposo, né, de conversão, aí depois de um tempo, meu sogro teve um câncer, ele foi para minha casa. E quando ele chegou na minha casa, a gente estava passando um processo muito difícil, vida financeira. Porque eu te falo algo, quando você se rende a Deus... que você tem um apego material, é a primeira coisa que Deus vai fazer na sua vida, é retirar aquilo que é primordial na sua vida para que Ele entre e reine. E assim foi na vida do meu esposo. Deus tirou praticamente tudo, né? O Senhor foi misericordioso em algumas coisas, mas Ele foi tratando justamente no material, né? Que não é fácil, mas eu sempre fui muito tranquila porque Deus sempre falou comigo a respeito disso, que Ele ia tirar, mas que Ele ia cuidar. E Ele tem cuidado. Mas como Ele tem cuidado? Ele é lindo, sabe? Ele tem cuidado de uma maneira tão assim, que tudo que eu falar aqui ainda é pouco para esse Deus. E aí Ele, quando foi um dia, aí meu esposo e eu cuidando do meu sogro, né? Aí eu tava lá cozinhando, lá em casa, e eu ouvi assim... E assim, aquela angústia, né? Porque nós somos seres humanos. Naquele dia eu estava bem precisando que Deus realmente falasse comigo. Porque eu falava assim no meu coração, Deus, mas vai durar até quando tudo isso? Né? Porque você está com alguém com câncer na sua casa, falta de dinheiro, a situação complicada, né? Tinha dia que não tinha dinheiro para levar meu sogro para poder levar para fazer a hemodiálise. E as portas não se abrem, né? Graças a Deus, assim, Deus provia na minha vida de uma forma tão sobrenatural, Silmara. Aparecia assim, igual mesmo um primo meu de São Paulo falou assim, Cássia, eu sei que você vende cosméticos, eu te faço uma proposta, eu estou trabalhando com cosmético aqui em São Paulo, você quer vender para nós dois? Quando você receber, você me paga? Foi tão sobrenatural aquilo para mim que ele mandou caixas e caixas e caixas que encheu quase um quartinho lá em casa de produto, inclusive você comprou na minha mão. É verdade. E eu vendi aqueles produtos assim, em questão de muito pouco tempo, Deus providenciando, sabe? O meu sogro dizia assim, nossa, mas como que vende, hein? Eu falei, é Jesus na minha vida, sogro. E aí ele, no mesmo mês, eu consegui pagar tudo de volta para ele. E fiquei com lucro. Sabe? E fui investindo e Deus foi fazendo a obra e a minha casa foi sendo cuidada por Deus. E nesse dia da angústia, né? Eu falo que é naquele dia que você está mais passando por dificuldade, é onde Deus vai te usar. Às vezes você não entende o momento, questiona Deus. Só que aí Deus vai lá e fala assim, minha filha, eu estou te treinando para que você seja canal de bênção. E aí Deus falou assim comigo, soprou no meu ouvido, senta e escreve. E aí, pessoal, foi onde surgiu esse lindo hino que está aí hoje, num momento tão propício, que as pessoas têm que crer. Creia em Deus. Dá uma palhinha pra gente, né? Cassinha.
Creia como aquela mulher que venceu a multidão, tocou nas vestes do Senhor e o milagre alcançou. Creia, Pedro as redes lançou sobre a palavra do Senhor e a bênção foi tão grande que a todos ajudou. Creia como a Esther, correndo o risco de morrer, na presença do rei entrou e ao seu povo livrou. E ele diz assim, ó, creia, Deus vai mudar a sua história. Creia, Deus vai te dar sua vitória. Aí, gente, esse é o refrão. Mas eu quero mostrar para vocês como que Deus me deu. Começa assim, ó. Quando tudo parece o fim, Deus está dizendo assim, é apenas o começo de uma nova história, de grandes conquistas, de uma nova trajetória. Para o milagre acontecer, você tem que crer que Deus é Deus do impossível, que Ele pode fazer, mesmo que não acreditem, só depende de você. Ai, ai, Capinha. E aí começa o nosso refrão. Faz chorar, gente. Falou uma vez pra mim, Simara, dedica essa música pra você. Eu falei, Cacinha do céu. Eu não vou pôr o vídeo aqui agora, não, pra você assistir o vídeo até o final. Lá no final eu vou colocar. Justamente. E outra coisa, né? Esse hino foi gravado na W Music. Isso é mais uma vitória de Deus pra minha vida, né? Porque foi através de um festival que eu participei, né? Que eu fui lá, dei a cara pra estar lá. E esse festival foi em Goiânia, né? O maestro Hélito, ele é de São José do Rio Preto e ele tem esse projeto de estar fazendo esse festival em vários lugares do Brasil. E inclusive foi aqui em Goiânia, um amigo me disse, Cássia, tem um festival, lembrei de você, e já estava no último dia de inscrição, no outro dia, né? Esse amigo merece um abraço aqui, ó. Merece. É o Tiago, né? Tiago, o Senhor Jesus te ama. Volta lá para casa do pai, Tiago. Tiago tá fora. O Tiago, ele tá, né, tá precisando de ir para onde Deus chamou. Né? Um abraço para você, viu, Tiago? Foi ele que foi o canal de bênção, eu nunca vou esquecer. Né? Então eu lembro sempre de que ele foi esse canal de bênção, de lembrar de mim. E eu olhei lá, né, e falei assim, gente, eu tenho que ir fazer. Então não deixei nenhum medo, nada, me paralisar, e fui. E foi em 2019, né? Então teve toda uma pandemia no processo desse trabalho. E quando foi em outubro, né? Tudo acontece em outubro na minha vida, né? É meu aniversário, e Deus me presenteia, eu fico muito feliz, né? Assim, de Deus me presentear sempre com coisas maravilosas. E nesse meio termo, eu participei desse festival, e na saída do festival sempre tem aquelas pessoas maldosas, viu, gente? Não se apegue a elas, desprenda. Lembra que a promessa vem do céu. E alguns olharam para mim assim e pensou, não foi dessa vez, né? Com tantos talentos maravilhosos, eu não fui lá para ganhar mesmo. Eu fui para, né, sentir a emoção, ver como é, como funciona, ter experiência. Só que aí o Espírito Santo soprou no meu coração assim, Silmara, não te trouxe para ganhar, te trouxe para estar no meio. E a partir daquele dia, então, surgiu no meu coração a esperança de que Deus ia fazer algo através daquele festival, como fez, pessoal. Então, a partir de um ano, olha só, eu fiquei esperando um ano, crendo. Um ano, a gravadora me ligou e me fez uma maravilhosa proposta. E nessa proposta, ou seja, no festival eu ia ter direito a um single, que é uma música, né? Uhum. E nessa proposta eu tive direito a um single. Se você ganhasse o festival, você ia ter direito a uma música gravada. Isso. Quem ganhasse o festival. Uma música gravada e os troféus. Pegar o troféu e a música. A música. Ok. E depois disso, com um ano... Um ano depois veio a proposta, que era... Aí eles me fizeram a proposta do Lyric,
né? O lyric é um vídeo com a legenda, né? Justamente. Aprendi com ela esses dias, eu tô entendendo o que é isso. E aí, um single, né? Vocês viram para quem escrevia só a letra, a coisa vai mudando, né? Aham. Então é maravilhoso. Você escrevia sua letra, agora já compôs, aí ela ia ter o direito à gravação de um clipe. Agora eu já faço a melodia, né? Aham. Agora já, né, tem direito ao lyric, ao single, a 6 meses de aula de canto, que na verdade foram 8, com um professor maravilhoso que eu tenho que, né, estar aqui enaltecendo esse professor, que é o Wendel West. Ah, também Né? quero. Ele é maravilhoso, ele é uma pessoa muito humilde, aprendi muito com ele. Fazia online? Né, online, né? E Legal. aí ele que faz, né, a aula de canto pela W Music e também faz individual. E Deus é tão lindo que através da W Music eu acabei tendo aula individual com ele, né? E ele é um fonólogo. Ah, vou procurar depois, viu? Então não é tão simples, né? É algo assim que Deus me proporcionou o melhor. E aí eu tive também o direito de gravar o videoclipe, né? Uhum. Gravado por drone, né? Olha que... Ficou lindo, gente. Olha que eu disse, minha amiga, gente, minha amiga tá demais. Super profissional. Então eu agradeço a Deus, né, por tudo que Ele tem feito na minha vida, por esse novo trabalho, que para a glória de Deus tem 3 semanas, né? Já está com 7.000 visualizações. E deixa você também dar a sua passadinha por lá depois para ouvir Aí pode falar que é um single ou não? É um single? É um single. Para ouvir o single da Cassinha? Cássia Macedo? Isso. E como é que é, Cássia? Você aceita convites para cantar em igrejas? Como é que é? O pessoal entra em contato contigo pelo seu Instagram? Vou deixar o link da Cassinha aqui. Isso. Eu tenho essa chamada, né? Uhum. Eu falo que a minha chamada é missionária, né? Uhum. Gosto de tudo, né? Porque eu acho que quando nós somos missionários, nós temos que ter a capacidade de chegar, né? E fazer, e não reclamar, e fazer o melhor de nós. Então, se você deseja, né, a Cássia Macedo na igreja, aí, é só entrar lá no direct, né? Tem também o meu WhatsApp lá. Se o Mara vai deixar aí, né? Aqui, ali. Aí embaixo nos comentários, né? Lá na descrição do vídeo. E aí, gente, é só entrar em contato. Tenho o maior prazer de adorar a Deus. O meu maior prazer é adorar. Adorar. Servir, né? O coração certo, né, Cassinha? E assim, como você falou do processo da conversão do seu esposo, hoje ele está firme na igreja, hoje vocês estão... Para a glória de Deus, hoje eu falo como Josué. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Não serviremos não, já servimos. Amém. E é um processo, né? Nós estamos vivendo o processo. E vamos viver o processo até Jesus voltar. Né? Que é como você disse, que perfeição é só no céu. O dia que nós estivermos perfeito aqui, Jesus, nos recolhe. Ô, Cassinha, dá um recado para as pessoas, para as mulheres que porventura estejam passando por isso, do marido não estar na igreja, né? Ou da mulher, né? Ou da mulher, né? Eu falo assim, o nosso público é basicamente de mulheres, né? Mas também tem o caso dos homens que nos acompanham aqui. Pro caso de alguém que cônjuge não está na igreja, né? Você foi persistente aí por 10 anos, né? Você falou? 10 anos orando. O que a gente pode, palavras de incentivo, a gente já vê claramente na Bíblia, né, que a pessoa se você serve seu esposo, não, né, faça a sua parte, continue servindo, né. E a mulher, né, santa, que na Bíblia diz assim, que a mulher santa santifica seu esposo, né, não é no sentido de santidade, né, gente, é de estar buscando a Deus, de renunciar a si mesmo. Então, o que eu quero dizer para vocês, mulheres, não desista. Porque Deus é o Deus que faz, não sou eu, não é você. Não bata de frente, não seja mulher rixosa. Simplesmente acredite em um Deus que pode fazer. Porque quando Ele começa a fazer, é algo tão extraordinário que você viu, que foi em 13 dias, algo que eu orava em 10 anos. 13 dias Deus resolveu tudo. Fez tudo assim em questão de segundo, porque Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Então não desista, continue orando pelo seu esposo, pelo seu filho, pela sua esposa. E Deus já determinou o tempo e a hora para que isso se concretize. Eu falo pela minha vida, que eu sou um exemplo vivo disso. De que eu e minha casa servimos ao Senhor. Amém. Que delícia terminar, né, a nossa conversa ouvindo isso. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Tem coisa melhor. Que Deus continue sustentando a sua vida, Cassinha, seu ministério, seu esposo. Amém. A nós, né, que temos esse trabalho, né, esse serviço de realmente propagar o reino de Deus, né, um serviço que
deve ser para todos nós cristãos também, né? Buscarmos essa proximidade com Deus, buscarmos espalhar essa mensagem da salvação, a mensagem de que só Jesus salva, só Jesus pode nos dar uma vida eterna, com Ele eternamente lá na glória, né? Lá no céu. Obrigada por ter aceitado, viu? Meu convite. Obrigada, gente. Muitos detalhes da vida da Cassinha que eu ainda não conhecia. Isso a gente podia ficar horas aqui conversando, que a gente descobriu muita coisa. Isso que eu ainda resumi, né? Resumidinho, muito bem. Cassinha, obrigada, viu? Deus obrigada abençoe. Eu, princesa. Deus abençoe sua vida também. Esse lindo projeto. Vai em frente. Não desista, né? Eu sei que muitas são as pedras no caminho, mas elas vão construir aquele lindo lugar onde Deus tem reservado para sua vida. Amém. Viu? Muitos verão e contemplarão o que Deus há de fazer na sua vida, Silmara. Amém. Tá? Sua plantação não tem sido em vão e não vai ser, porque Deus tem promessa e propósito. Amém. Obrigada. Obrigada, Cassinha. Obrigada aí. A professora fica me fazendo chorar aqui. Um beijo, gente. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. É com alegria que a gente faz esses bate-papos aqui. A gente tem tentado produzir um conteúdo que possa agregar a sua vida, né? E especialmente focado para ajudar você, mãe, você, mulher, a educar seus filhos para a glória de Deus. Eu sempre digo, se a mulher não estiver bem, né, como é que ela vai cuidar da sua própria casa? Né? Então, não desista, creia, né? Simplesmente creia, né? É uma música que tem falado muito ao meu coração. Vai ficar o link aqui embaixo para você acompanhar, para você conhecer, né? Deixar lá também o seu like. E deixa o seu like aqui também nesse vídeo, se você gostou do conteúdo, compartilhe com alguém que possa se identificar com essa história. Um abraço, gente, até a próxima! Tchau, pessoal!